Com o Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Queria dizer para você que nós estamos nesse propósito, que é o quê? Leitura total da Bíblia nesse ano de 2021. Nós estamos pelo Instagram, nós estamos pelo Facebook e também pelo YouTube. Então, vai oscilar um pouquinho as câmeras, mas nós estamos todos juntos, reunidos e misturados aqui nesse propósito maravilhoso de crescimento, queridos. Olha, a palavra do Senhor vai dizendo que quando nós vamos conhecendo a verdade de Deus, nós vamos sendo libertos de toda mentira e de todo engano. E o que nos oprime, o que nos deixa na ignorância, o que realmente retarda a nossa vida, queridos, é a falta de conhecimento. Nós erramos? Erramos. E a palavra do Senhor diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, por não examinar as Escrituras e também por não conhecer o poder de Deus. E nós só poderemos conhecer mais a Deus e conhecer o poder de Deus como, queridos? Pegando essa palavra poderosa que é a Bíblia, né? Essa palavra que é viva, que é eficaz, queridos, conhecendo, recebendo revelação e aplicando essa revelação no nosso dia a dia, tá bom? Então você é muito bem-vindo e bem-vinda, fique conosco, nós vamos nessa jornada até o dia 31 de dezembro, tá? Estamos no livro do profeta Jeremias, todos os outros livros que ficaram para trás desde Gênesis estão salvos, você pode acessar a qualquer tempo, estão todos salvos e cada título, né, dos vídeos está mencionando qual capítulo nós estamos então ali de cada determinado vídeo, tá bom? Então antes de nós chegarmos aqui, hoje nós estamos dando continuidade ao livro do profeta Jeremias, como eu disse, capítulos 30, nós vamos do 30 a 31 e vamos fechar no 32 hoje no nosso devocional. Muita coisa acontecendo aqui, coisas maravilhosas, inclusive você vai ouvir o profeta Jeremias dizendo o seguinte: Senhor, eu vou fazer pela fé. Acredite que Jeremias disse isso ao Senhor diante de uma ordem que o Senhor deu a ele. Você vai saber qual foi essa ordem ficando aqui comigo, claro. Vou fazer aquele resumão geral para você te dar todos os apanhados do que está acontecendo aqui, né, queridos? E com toda certeza, muita coisa boa será acrescentada na sua vida, porque a palavra de Deus, elas são boas notícias. Mesmo aqui nós estamos, no caso, mencionando o Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela continua sendo boas notícias para todo aquele que a ouve, para todo aquele que a escuta, que considera, tá bom? Então, em nome de Jesus, eu espero que você considere essa palavra chegando para você nesse tempo oportuno, tá bom? Vamos orar antes de chegarmos aqui no resumo de hoje. Eu quero orar por você e, claro, orar por todos nós, pela sua casa, pelos seus familiares e pedir ao Senhor, né, que nós possamos melhorar, né, queridos? Nós estamos em um crescimento diário, nós estamos melhorando diariamente. Talvez você tenha feito coisas ontem que não agradaram, você reconhece que não te agradou, você reconhece que foi contra a palavra do Senhor. Quando eu digo não te agradar, é porque você que já tem o Espírito Santo habitando em você é confrontado quando você faz algo que está em desacordo com a palavra, ou seja, você está desobedecendo a palavra, né? Então você é confrontado com isso e você, claro, reconhece que não pode mais fazer aquelas coisas, tais práticas, você se arrepende e muda. Então, de repente, se você estiver numa escala dessas, eu queria te dizer, tenha paciência com você está crescendo paulatinamente, aos pouquinhos você está melhorando, sabe, daqui a pouco você vai chegar à estatura de varão, você vai chegar à estatura de uma filha, de um filho de Deus perfeito, tá bom? Creia nisso, tá bom? Só não deixe de crescer, só não deixe de aprender, né? De receber de Deus os seus ensinamentos, claro, e mesmo se de repente você errou, aprender com esses erros, né? Se arrependendo deles para não cometer mais e avançando para esse novo tempo que o Senhor tem para a sua vida e para a vida de todos aqueles que querem, tá bom? Vamos orar, Pai? Nós te agradecemos por esse tempo, muito obrigada, Senhor, por sua palavra, obrigada por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio, obrigada, Senhor, por esse tempo de devocional, que o teu Santo Espírito nos conduza a todas as coisas, abre o nosso entendimento, Senhor, nós precisamos te ouvir, nós precisamos do teu esclarecimento, nós precisamos da revelação da tua palavra, porque sabemos que é a revelação, Pai, do teu Espírito, Pai, da tua palavra para nós é que vai mudar e transformar as nossas vidas. Nos ajude, é o desejo do nosso coração, nos ajude a melhorar.
Em nome de Jesus, alcança, Pai, a vida desse homem, dessa mulher. Alcança esse lar, Senhor, que haja transformação, Pai. Que haja libertação, cura, Pai, se manifestando. Porque a Tua palavra, Pai, ela é a porção exata que nós precisamos para todas as áreas da nossa vida. Então, Pai, que haja agora, Deus, milagres, prodígios, maravilhas. Que haja agora, Pai, em nome de Jesus. A tua boa, agradável e perfeita vontade se cumprindo na vida de cada um. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Cremos, Pai, em um novo tempo que se aproxima para nós. Cremos, Pai, que 2021 não acabou e nós cremos que grandes coisas o Senhor ainda irá fazer por nós, Pai. Obrigada, Pai, por entendimento, revelação, discernimento chegando em nossas vidas. Muito obrigada. Oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos avançando, deixa eu te contar tudo que está acontecendo aqui em Jeremias. Devocional anterior, paramos no capítulo 29 de Jeremias, então seguindo aqui, vamos para o capítulo 30, olha só. No capítulo 30, até fiz uma pequena anotação aqui, eu costumo fazer anotações longas, aqui eu fiz algumas anotações breves, porque eu quero ser breve com você, te dando um apanhado bem enxuto do que está acontecendo, tá? No capítulo 30, nós vamos perceber, queridos, Deus mandando Jeremias escrever. E aqui, né, nesse caso, ó, eu até anotei aqui, ó, eles iriam sofrer, mas eles seriam salvos. Por que eu fiz essa observação? Quando você começar a ler, nós vamos perceber o Senhor falando, né, através do profeta Jeremias aqui. Todo o sofrimento que eles estavam passando, tudo aquilo que eles tinham feito de errado, né, a palavra aqui está dizendo, mas ó, no versículo 7 mesmo, o Senhor já diz, no entanto, ele será salvo. Então, nessa ocasião, o Senhor está dizendo que ele iria quebrar, queridos, despedaçar toda a canga, né, que estava sobre o pescoço deles e todas as correntes de escravidão também que eles estavam passando. Você lembra, no devocional anterior, nós estávamos falando sobre isso. Aqui também hoje nós vamos dar continuidade acerca desse tempo de escravidão que o povo estaria indo para a Babilônia, você lembra, levado cativo ali pelo rei Nabucodonosor, com a autorização de Deus, ou seja, Deus estava nesse negócio, o povo estava indo, queridos, por uma ordem do Senhor, foi o Senhor quem autorizou, tá? Foi o Senhor quem autorizou o rei Nabucodonosor, queridos, arrasar toda a cidade de Jerusalém. Isso mesmo, isso que você está ouvindo. E a ordem do Senhor era para que todos fossem. Você lembra disso? Pois é, então aqui o Senhor está dizendo, olha, vai acontecer isso mesmo. Eles vão, vocês devem ir, né? Esse castigo virá mesmo sobre vocês, afinal de contas, vocês erraram, mas o Senhor também está dizendo, eu vou quebrar essa canga, essa escravidão, tudo isso que está acontecendo aí, eu mesmo vou acabar com esse negócio. O Senhor está dizendo isso aqui, né? E ele está dizendo, e nunca mais vocês serão escravizados por outras nações. E aí o Senhor, então, através do profeta Jeremias, encoraja o povo dizendo, olha, não tenham medo, não desanimem, ó Israel. Eu os trarei de volta de terras distantes, trarei os seus descendentes de muito longe, né, que estão aí exilados, e Jacó voltará a viver na mais perfeita paz. Ninguém mais vai assustar vocês. Então, queridos, mais uma vez o Senhor lembrando para eles, claro, de qual seria o final deles, mas o Senhor não falou também que passaria a mão, entenda, né? Ou seja, iria desconsiderar os pecados deles, porque, queridos, houve um tempo muito terrível de pecados deles, não se esqueçam, tá? Daqui a pouquinho eu vou relembrar você dos tipos de pecados tão cabeludos, né? Se é que eu posso só parafrasear assim para você, que eles estavam cometendo. Então o Senhor está dizendo, ó, eu não passarei por cima dos seus pecados, vocês estarão colhendo aquilo que vocês mesmos buscaram, né? E aqui é feita uma comparação só para você entender. Foram abertas como se fossem abertas feridas, né? Feita aqui essa comparação, olha só. Vocês terão um tipo de ferimento tão grave, assim, um tipo de doença tão incurável, que não haverão médicos nem remédios que poderão curar vocês. E tudo isso, sabe quem causou essas feridas em vocês? Foram vocês mesmos. A palavra está dizendo aqui no capítulo 30, por causa dos seus muitos pecados e da maldade de vocês que era tão grande.
Então, tá vendo? O Senhor está dizendo que foi uma consequência, queridos, pelo que foram eles que optaram por isso. Você entende? Porque o Senhor em todo tempo, queridos, estava alertando através do profeta a mudança, tá? Mas vamos avançando. Aí ele está dizendo, ó, eu precisei dar a vocês esse castigo por causa da quantidade dos seus pecados, pela culpa tão grande. Agora, ouça. Ouça o que o Senhor vai dizer aqui a partir do versículo 16. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Vamos lá, olha, versículo 16 ele está dizendo, mas, o Senhor dizendo através do profeta, mas passado o castigo, todos os que os destruíram serão destruídos. Desculpa, você está entendendo? O Senhor garantindo aqui para o povo, dizendo o seguinte, olha, do mesmo jeito que eu estou autorizando esse povo, entre aspas, destruir toda a cidade, vai passar o tempo, eles também serão destruídos. Quem saqueou as riquezas de Israel será saqueado. Quem despojou meu povo será despojado. Eu farei cicatrizar as feridas, eu farei curar as feridas, diz o Senhor, porque hoje a chamam de rejeitada, o lugar que ninguém deseja. Hoje estão chamando você disso. Mas escute, eu farei cicatrizar essas feridas e vou curar você, o Senhor está dizendo. E continuou, vou mudar as sortes dos descendentes de Jacó e mostrarei o meu amor pelas suas moradas. Castigarei todas as nações que fizeram mal a Israel. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Queridos, resumidamente para você, tudo que está acontecendo no capítulo 30. Vamos avançar. 31. Olha o que aconteceu aqui, continuando, tá? No capítulo 31, deixa eu pegar aqui para você. No capítulo 31, nós vamos perceber, queridos, algo maravilhoso. No 31, o tempo de conversão do povo. O povo já se convertendo a Israel, como seria, né? Então aqui o Senhor começa dizendo o que ele iria fazer quando o povo então realmente mudasse. Então vou ler para você, também de maneira bem resumida aqui, o que o Senhor disse. Então ele começa dizendo assim, serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão meu povo. Naquele tempo, qual tempo que ele está falando? No tempo em que tudo for mudado, no tempo em que eles já não forem mais escravos na Babilônia, naquele novo tempo, né, na promessa futura que o Senhor estava dizendo aqui que iria trazer. Então olha só como é que ele diz. Ele diz assim, ó, eu serei o Senhor de todas as famílias de Israel e eles serão o meu povo. E ele diz mais, no deserto eu até tive pena daqueles que escaparam da morte. E o Senhor continuou dizendo, olha, aquele que espalhou o povo de Israel pela terra vai reuni-lo e vigiá-lo como um pastor vigia o seu rebanho. O Senhor livrará Israel dos inimigos mais fortes do que ele. Olha o tempo futuro, qual era a expectativa e a promessa de Deus para aquele povo que ele estava prometendo, claro, que iria restaurar, que aquele tempo iria se findar. Olha como é que ele continua. A vida dos israelitas será bela e feliz como um jardim regado. Para eles, a tristeza vai acabar. E ele continua, darei consolo aos israelitas, os farei esquecer da sua dor e do seu sofrimento, e eles serão um povo realmente feliz. Nunca mais faltará alimento para os sacerdotes e a sua família. E tem mais, o povo agora vai assim, trazer muitas e muitas ofertas ao templo. Eu não deixarei mais o meu povo... ele está dizendo, eu deixarei o meu povo satisfeito com as riquezas da minha bondade. Ele diz, você pode ter esperança. O seu futuro será mais feliz, diz o Senhor. E ele continua, porque os seus filhos voltarão para casa. Como é que ele continua aqui, queridos, dizendo, eu dei alívio aos cansados e forças aos fracos. Também serei cuidadoso em plantar e reconstruir a nação. Então, queridos, aqui no capítulo 31, nós vamos perceber o Senhor fazendo aspas, tá? Tudo ao contrário, é como se realmente fosse um tempo de restituição por tudo aquilo, queridos, que, claro, como eu disse, eles mesmos haviam dado causa para toda essa destruição acontecer, né? Para todo esse mal acontecer. Mas no capítulo 31, o Senhor está aqui dizendo o que aconteceriam com eles no tempo futuro, no tempo oportuno, né? Como tudo seria realizado. E aqui no versículo 31 ele diz, olha...
vai chegar o dia em que eu farei uma nova aliança com o meu povo, né? Com o povo de Israel e de Judá. E essa aliança vai ser diferente, o Senhor está dizendo, né? Essa aliança que eu farei com o povo, eu vou gravar as minhas leis no coração deles. No coração e na mente, ele está dizendo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que coisa linda, né? Porque antigamente você lembra onde estavam escritas as leis, né? Eram nas tábuas, mas a partir daquele novo tempo, o Senhor está dizendo, eu gravarei no coração, eu gravarei na mente deles, né? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Queridos, como é que termina o capítulo 31? Jerusalém nunca mais será conquistada ou destruída. Amém? Que coisa linda. E para a gente finalizar nosso propósito de hoje, capítulo 32. Coisas fortes acontecendo aqui no capítulo 32. Sabe o que aconteceu? Nós falamos no devocional anterior acerca de Deus usar Jeremias para anunciar aos reis que eles deveriam se render ao rei Nabucodonosor. Você lembra disso? Porque essa era a ordem de Deus para que eles fizessem isso. E no capítulo 32, queridos, nós vamos perceber que já mais ou menos ali com 18 anos que Nabucodonosor já estava ali com o povo de Deus, né? Uma parte, né, dos israelitas ali como escravos. A palavra vai nos dizer, queridos, que Jeremias estava preso em uma cela. Jeremias estava preso. Agora escute por quê. Isso a mando do rei Zedequias, tá? Que era rei de Judá. Porque ele deu a seguinte profecia para o rei. Claro, queridos, de acordo com o que Deus havia mandado, entende? Então Jeremias chegou para o rei, falou essa profecia que eu vou ler para você agora, e por causa disso ele estava preso. Olha o que Jeremias falou para ele. O Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e esta será conquistada a cidade. Zedequias, rei de Judá, será preso, entregue nas mãos do rei da Babilônia, que falará face a face com ele e o verá com seus próprios olhos. Nabucodonosor levará Zedequias para a Babilônia. Lá ele vai ficar preso até que o Senhor determine o seu fim. Se eles lutarem contra os babilônios, não poderão vencer. Então, como o profeta Jeremias chegou para ele e falou o que aconteceria, o rei Zedequias ficou muito bravo, prendeu Jeremias. Aqui a palavra está dizendo isso, né? E Jeremias disse: o Senhor me disse o seguinte, continuando aqui e mudando o assunto, tudo dentro do capítulo 32. Aqui, o Senhor diz para Jeremias que um primo dele, chamado Hanameel, iria procurá-lo, oferecendo uma terra que ele tinha, né? E falando o seguinte, olha, compra minha terra antes que qualquer outra pessoa, ou seja, antes de oferecer para qualquer outra pessoa, você como meu parente, né, tem o direito de comprá-la primeiro. E ali, queridos, a palavra vai nos dizer que da mesma forma como Deus havia falado com Jeremias, primeiro o Senhor falou com Jeremias, logo depois o primo de Jeremias realmente o procura e fala exatamente aquilo que o Senhor já havia dito a Jeremias que aconteceria, né? Ok, então a palavra vai nos dizer, queridos, que Jeremias então fez de acordo com o que o Senhor havia falado. E o que ele fez? A palavra vai dizer, queridos, que ele comprou a terra conforme o Senhor havia ordenado, pagou a quantia que era devida, porque foi para isso que o Senhor deu a revelação a Jeremias. E nessa ocasião, escute bem o que o Senhor falou. Pega esse documento que você comprou a terra, você vai guardar, vai deixar selado, você vai guardar em um vaso, porque no futuro esse contrato valerá muito. Então houve uma instrução, queridos, precisa de Deus para Jeremias. E sabe que Jeremias não hesitou. Jeremias obedeceu aquilo que o Senhor estava dizendo para ele. E logo depois de obedecer, Jeremias fez uma oração. Preste muita atenção no que Jeremias falou para o Senhor. Ele fez, né? Conforme o Senhor havia falado, entregou a escritura a Baruque, também conforme o Senhor havia dito, e ele orou dizendo assim para o Senhor: ah, soberano Senhor, o Senhor criou a terra e os céus com seu grande poder e com seu braço estendido. Para o Senhor, nada é impossível. O Senhor mostra o seu grande poder e o seu grande amor até 1000 gerações, mas não impede que os seus filhos sofram as consequências dos seus pecados. E o Senhor continua dizendo, ele fazendo oração para o Senhor aqui, né? Os seus olhos veem tudo que os homens fazem e pensam. Assim o Senhor dá a cada um uma recompensa que merece, de acordo com a sua conduta. Queridos, e aqui continua
Jeremias fazendo a oração. Peguei pontos específicos aqui para te falar. Agora escuta que coisa mais linda que eu achei aqui que Jeremias falou. Eu até comecei o nosso devocional citando isso. Eu achei fantástico nessa oração de Jeremias, quando Jeremias diz assim, ó: tudo que o Senhor anunciou está acontecendo de acordo com seus planos. E apesar disso, ó soberano Senhor, o Senhor mandou eu comprar um campo, pagar um bom preço por ele diante de testemunhas. Eu fiz isso. Olha o que Jeremias falou. Eu fiz tudo isso pela fé, porque Jerusalém já está conquistada pelos nossos inimigos babilônios. Então, queridos, entenda, você está percebendo que Jeremias realmente creu contra a esperança, ele creu contra um cenário totalmente desfavorável, porque pensa, a cidade estava sendo invadida, já ia ser tomada pelos babilônios, era uma ordem do Senhor. Você sabe qual era a ordem? A ordem para os soldados? Toda casa que tinha oferecido sacrifícios a Baal era para ser destruída, queridos. A palavra vai dizer que era para elas serem arrasadas, totalmente queimadas. Então, ou seja, a cidade de Jerusalém já estava destinada à ruína. E o Senhor dá uma ordem para Jeremias comprar uma terra. Você entendeu isso? Em meio a tudo isso. E por isso que Jeremias falou: Senhor, eu estou fazendo tudo isso pela fé, porque olha como está tudo, né? E aí sabe o que o Senhor falou para Jeremias? Disse o seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Por acaso haverá algo que seja impossível para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eu darei essa cidade a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai conquistar Jerusalém. Aí ele está dizendo, e continua aqui falando, né, queridos, isso que eu acabei de citar para você, o que os soldados iriam fazer com essas casas que adoravam outros deuses, tudo o que iria acontecer. E Deus continua dizendo, desde o começo da história, o povo de Israel e Judá não fez outra coisa, além de me desobedecer. Os pecados de Israel e de Judá, né, dos reis, dos sacerdotes, das autoridades, me deixaram indignados. Então o Senhor começou a falar, falou muito aqui, nós vamos perceber no capítulo 32, o Senhor falando acerca dessa maldade tão grande. Lembra que eu também mencionei agora há pouco essas maldades que eles cometiam? Lembra que nós também falamos no início não foi só em Jeremias, mas tem outros livros também que falam acerca desses sacrifícios, queridos, que eles pegavam seus próprios filhos, né, e ofereciam queimados a um deus chamado Moloque. Então aqui o Senhor está dizendo, olha, vocês fizeram uma maldade tão grande que eu nunca poderia imaginar, quanto mais ordenar. E todo o povo de Judá aprendeu a pecar assim. Então olha que coisa mais bizarra, né? Por modo de falar. Ou seja, o próprio Deus falou, olha, vocês fizeram umas coisas assim tão desproporcional que assim, eu jamais poderia imaginar, quanto mais ordenar que vocês fizessem um absurdo desse. Você entendeu o que o Senhor está dizendo aqui? E aí, queridos, ele então vai dizer mais uma vez, claro que a consequência de tudo aquilo era por causa dos pecados dele, mas mais uma vez, aqui no capítulo 32, o Senhor está dizendo que no futuro, ele iria reunir todo o povo que estavam espalhado em todos os países, né? Que eles voltariam ali, queridos, que voltaria a ter paz e segurança, né? Que ele iria fazer aquela aliança eterna como ele já havia prometido, que ele iria colocar no coração deles o desejo, né? De obedecer, de respeitar ao Senhor e que nunca mais, né? Eles iriam ser abandonados pelo Senhor. Então tudo isso, olha que coisa linda, nós vemos no capítulo 32 o Senhor falando sobre isso e termina dizendo assim, que o povo serão a alegria do Senhor, ele ficará contente e também vai dar coisas boas, né, a todos eles. Ele está dizendo, eu plantarei firmemente os israelitas nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei. Eu vou mudar o destino de Israel. Voltarão os dias de riqueza e de paz, diz o Senhor. Meu Deus, gente, quantas coisas acontecendo nesse nosso devocional de hoje, não é verdade? Olha só, como o Senhor faz, apesar de tudo que eu disse para você, né, de toda a maldade, de tudo aquilo que o povo fez de errado, queridos, coisas terríveis, como eu disse, né, sacrifícios ali dos seus próprios filhos, o Senhor ainda com certeza dizendo que haveria um bom futuro para eles, que eles iriam, claro, queridos, sofrerem consequências pelos erros que haviam cometido, mas que com toda certeza o Senhor mudaria, foi o que nós lemos aqui por último, né? Mudaria realmente o amanhã de todo esse povo. Então nós vamos ficando por aqui, tá bom? Hoje, de acordo com o nosso cronograma, paramos no capítulo 32, mas tem muito mais. Então, claro, eu encorajo você para vir comigo nessa jornada, não finalizamos ainda. Quando é que vai acabar esse devocional?
31 de dezembro. Então dá tempo ainda de você determinar isso aí na sua vida e vir comigo nessa jornada para nós lermos toda a Bíblia, queridos. Leitura total da Bíblia, claro, fazendo do ano de 2021 o melhor ano de toda a nossa vida, tá bom? Um grande abraço para você e até nosso próximo devocional. Tchau, tchau!